E hoje a gente vai falar sobre 4 primeiros passos para você elaborar qualquer projeto de combate a incêndio, seja ele de uma residência, de um heliponto, de um bar, de um restaurante, de uma boate, de um asilo, qualquer projeto de prevenção e combate a incêndio. Olá, projetista! Aqui é o Luiz e nesse canal nós compartilhamos dicas para engenheiros civis e arquitetos. Seja bem-vindo! Olá, meu nome é Luiz, eu sou engenheiro civil e nesse canal nós discutimos sobre projetos de prevenção e combate a incêndio. É uma área muito interessante se você for um engenheiro ou um arquiteto, é um mercado muito promissor, principalmente se você ainda não conseguiu se estabelecer no mercado, você está começando. É um mercado muito promissor, é um mercado que tem muito serviço, ok? Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, ou se você já sabe, mas você quer ter acesso a mais conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque semanalmente a gente posta conteúdo sobre isso. E hoje eu vou falar sobre os primeiros passos para você elaborar qualquer projeto de combate a incêndio. São os primeiros passos que o Corpo de Bombeiros determina para você conseguir ter sucesso aí nos projetos das edificações que você for regularizar, ok? Bom, mas o que são os projetos de prevenção e combate a incêndio? Os projetos de prevenção e combate a incêndio fazem parte de um processo para você, junto com o Corpo de Bombeiros, regularizar uma edificação. O que seria essa regularização? Seria você conseguir dimensionar, conseguir fazer com que aquela edificação apresente as condições mínimas de segurança dentro de uma série de regras, ok? Quem impõe essas regras é um corpo técnico do Corpo de Bombeiros, que junto com conhecimento técnico e experiência, eles elaboraram algumas regras para que as edificações apresente as condições mínimas de segurança e você entra auxiliando com um projeto, com uma assessoria técnica para que isso ocorra. Então, se você for um engenheiro ou um arquiteto, você está no local certo. É uma área muito promissora, é uma área que tem muito serviço, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre 4 primeiros passos para você elaborar qualquer projeto de combate a incêndio, seja ele de uma residência, de um heliponto, de um bar, de um restaurante, de uma boate, de um asilo. Qualquer projeto de prevenção e combate a incêndio segue esses 4 primeiros passos, ok? Siga aqui com a gente para você começar a elaborar os seus primeiros projetos. Bom, você pode observar que eu estou com um projeto aberto aqui, um projeto de prevenção e combate a incêndio. Ele é um projeto que já está aprovado aí no Corpo de Bombeiros, tá? Ele está na etapa aí de vistoria. Mas eu peguei esse projeto aqui como modelo para você entender um pouco mais do que eu estou falando, tá? Bom, como primeira etapa da gente conseguir regularizar a nossa edificação, para a gente conseguir ter sucesso aí nos nossos projetos, a primeira etapa é você ter acesso a um projeto arquitetônico, você conseguir fazer um levantamento arquitetônico daquela edificação, você ter um projeto arquitetônico em mãos para você elaborar esse projeto conforme as diretrizes do Corpo de Bombeiros, conforme as exigências que o Corpo de Bombeiros faz, ok? Então, de forma ilustrativa aqui, eu vou fazer o seguinte. Você pode observar que esse aqui é um projeto já completo, tá? Eu vou entrar aqui nos layers e vou tirar a parte do Corpo de Bombeiros, a parte do projeto de combate a incêndio, tudo bem? Bom, vamos apagar aqui essa lampadazinha. Agora a gente tem somente o projeto arquitetônico, tá? Bom, o que a gente precisa apresentar para o Corpo de Bombeiros? A primeira coisa que eu tenho a dizer é que cada estado tem as suas peculiaridades. Cada estado do país tem as suas peculiaridades referentes a projetos de prevenção e combate a incêndio. E usando um exemplo, a gente vai usar o exemplo aqui de Minas Gerais, tá bom? Bom, seguindo a legislação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o que a gente tem que apresentar como organização de planta para análise do Corpo de Bombeiros, para uma vistoria do Corpo de Bombeiros? A gente tem que apresentar para o Corpo de Bombeiros uma planta baixa de todos os níveis da edificação. Veja através desse esquema aqui. Bom, a edificação tem esse pavimento térreo até a caixa d'água.
Isso quer dizer que a gente precisa apresentar uma planta baixa de todos os níveis, tá? Tá aqui o primeiro pavimento, tá aqui o segundo ao terceiro, tá? Aqui tá o quarto ao oitavo, e aqui tá a planta da casa de máquinas, onde fica a cobertura, e também fica a casa de máquinas de elevador, e também a planta da caixa d'água. Observe aí que são todas as plantas baixas de todos os níveis. Não pode errar isso. Se você errar isso, você vai ter problemas. Então lembra que você precisa de um projeto arquitetônico ou de um levantamento arquitetônico que contemple todos os níveis daquela edificação, sem falhar nenhum, ok? Então vamos começar a organizar o nosso projeto pela planta baixa. Eu preciso de uma planta baixa de todos os níveis da edificação. Depois que você tiver em mãos essa planta baixa de todos os níveis, você parte para o corte. Você precisa de um corte mostrando para o Corpo de Bombeiros todos os níveis da edificação e como eles se organizam. E por que é importante você apresentar esse corte? Porque você precisa dessa informação aqui, ó, a altura da edificação. É uma informação muito importante, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo dos vídeos, mas lembra que você precisa apresentar um corte para você ter a altura da edificação, para você mostrar para o Corpo de Bombeiros como essa edificação ela se organiza, ok? Além da planta baixa, você apresenta também um corte dessa edificação, tudo bem? Você também precisa apresentar uma planta de situação. O que seria a planta de situação? É uma planta onde mostra a edificação, as ruas que delimitam a quadra dessa edificação e também mostra a vizinhança. O Corpo de Bombeiros ele pede para que você apresente esse esquema de onde está a edificação, onde estão as ruas próximas e qual que é a vizinhança, né? Se aqui tem um prédio residencial, você coloca que tem um prédio residencial. No caso aqui, a gente tem um prédio residencial vizinho e aos fundos uma clínica médica, ok? Isso é de extrema importância para o Corpo de Bombeiros saber qual que é a vizinhança, qual que é as edificações vizinhas à edificação que você está regularizando, tudo certo? Bom, apresentando a planta baixa de todos os níveis, um corte, uma planta de situação, você também precisa apresentar um quadro de áreas. É uma informação extremamente importante. E por que ela é importante? Porque quando você for projetar as medidas de segurança para o projeto de combate a incêndio, você precisa da informação de área, ok? Elas vão variar de acordo com a área da edificação, elas vão variar de acordo com a altura da edificação apresentada no corte, ok? Então é extremamente importante você apresentar um quadro de áreas. É obrigatório. Você vai ter problemas se você não apresentar um quadro de áreas com o somatório total dessa área, nível por nível, tudo bem detalhadinho, tudo bem explicadinho. Então, esse é o primeiro ponto, é a primeira etapa, é você ter em mãos uma planta baixa, ter em mãos o corte dessa edificação mostrando todos os níveis, ter em mãos uma planta de situação onde você posiciona a sua edificação e mostra as ruas vizinhas e também as edificações vizinhas, se houver, ok? E apresentar também um quadro de áreas dessa edificação. São informações fundamentais que qualquer projeto que você apresente para o Corpo de Bombeiros, você tem que ter essas informações, tem que ter essas plantas, esses desenhos, tudo certo? Bom, vamos para o segundo passo. Depois que você tiver em mãos a planta baixa daquela edificação, o corte, planta de situação, o quadro de áreas, agora você precisa levantar alguns dados, tá? E esses dados dizem respeito ao proprietário ou quem estiver usando aquela edificação e também diz respeito à edificação, tá? Então vamos lá. Primeiramente você vai pegar papel e caneta e vai anotar o nome daquele proprietário ou o nome da pessoa ou empresa que estiver utilizando a edificação, ok? Anotado o nome, você anote também o CPF ou CNPJ daquela pessoa ou empresa que estiver utilizando aquela edificação ou for a proprietária.
Por que que isso é importante? Porque você precisa protocolar o seu processo junto ao Corpo de Bombeiros e vai ser exigido que você apresente essas informações de nome, de endereço, ok? De CPF, CNPJ, telefone de contato, isso tudo você tem que apresentar para o Corpo de Bombeiros. Então, faz parte do nosso segundo passo. Assim que você for contratado para um serviço, você levantar essas informações junto ao seu cliente. E uma informação muito importante e que já dá um gancho para a gente passar para o terceiro ponto é você questionar para esse cliente, para essa pessoa que está te contratando, qual será a atividade que vai ser exercida ali. Isso é fundamental, você ter essa informação em mãos. Você precisa perguntar o que vai ser feito ali daquela edificação. Se ali vai ser uma igreja, se ali vai ser um prédio residencial, se ali vai ser um comércio, se ali vai ser uma agência bancária. Você precisa ter essa informação em mãos, você precisa questionar o seu cliente, porque é a partir dessa informação que todo o processo começa. Por que eu estou te falando isso? Bom, é só a gente pensar que para uma edificação residencial existem algumas medidas de segurança que vão ser projetadas. Por exemplo, extintores de incêndio, luminárias de emergência, sinalização de emergência, ok? Hidrantes. Para uma edificação residencial vai ser projetada essas medidas de segurança. Agora imagina, por exemplo, uma boate. Você acha que as mesmas exigências, as mesmas obrigações feitas para uma edificação residencial vão ser as mesmas para uma boate? Claro que não, né? A boate vai ter muito mais exigências do que uma simples edificação residencial. Então é importante você classificar certinho qual vai ser a atividade ou quais são atividades, que pode ser mais de uma, daquela edificação, para você entrar comigo aqui no terceiro ponto, no terceiro passo. E qual seria esse terceiro passo? A gente precisa classificar, de acordo com os parâmetros do Corpo de Bombeiros, a nossa edificação. Lembrando que a gente está usando aqui como exemplo a legislação de Minas Gerais. A gente vai vir aqui no Google, ok? E vai ter acesso aqui junto ao site do Corpo de Bombeiros, no caso, utilizando como exemplo aqui Minas Gerais, os decretos, leis e portarias. Mas vamos supor que você queira saber esse mesmo processo lá no estado de São Paulo, tá? Bom, é só entrar aqui no Google, procurar por legislação, Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Você procura aqui sobre a legislação, as legislações, né? E você tem acesso aqui de forma gratuita, né? Para consulta as legislações em vigor e as anteriores. Bom, vamos aqui em vigor. Bom, tá aqui todas as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros referente à regularização de edificações no estado de São Paulo, tá? E é assim que é feito para qualquer estado do Brasil. Basta você jogar aqui na internet, que está disponibilizado gratuitamente para sua consulta. Mas vale lembrar que todas essas legislações elas são baseadas em NBRs, ok? Então, o que eu estou explicando aqui para Minas Gerais, você vai ver que vai mudar muito pouco de estado para estado, porque as legislações são baseadas em NBRs, ok? Claro que vai ter detalhes e outros peculiares de cada estado, mas você seguindo esse esquema aqui que eu estou te passando, vai ser possível regularizar qualquer edificação em qualquer estado que você estiver. Tudo bem? Bom, depois que a gente souber o que vai ser feito naquela edificação, se ali vai ser feito um prédio residencial ou comercial, se ali vai ser uma agência bancária, se ali vai ser uma boate, vai ser um restaurante, vai ser um asilo, depois que você tiver em mãos essa informação, você definir junto à pessoa que te contratou o que vai ser feito dali, você vai classificar conforme os parâmetros do Corpo de Bombeiros, tá? Tendo como exemplo aqui a legislação de Minas Gerais, nós iremos entrar nesse decreto aqui, que a gente sabe que é aqui que está essa informação que a gente busca, ok? Vamos entrar aqui nesse decreto. E aqui logo no final, nos anexos, está aqui o que a gente está buscando, as classificações da nossa
edificação. Bom, a gente tem como exemplo aqui edificações residenciais, serviços de hospedagem, que no caso são hotéis, edificações comerciais, serviço profissional, que no caso são escritórios, ok? Educacional e cultura física, que são escolas, academias, ok? Local de reunião de público. Bom, para cada tipo de edificação existe uma nomenclatura, é só observar aqui. F, F1, F2, F3, tá vendo que cada tipo de edificação eles nomeiam de uma forma. Então vamos supor que a minha edificação seja uma igreja. Olha, é o grupo F, F2, local religioso. É muito simples classificar dessa forma. Voltando aqui no nosso exemplo, ok? Nós estamos lidando com uma edificação exclusivamente residencial, então vamos classificá-la. É o grupo A, residencial, uma habitação multifamiliar. São prédios de apartamentos, ok? Então a gente classifica aqui como grupo A2. Guarde essa informação. A nossa edificação é classificada como grupo A2, tá? E por que isso é importante? É o que a gente estava conversando. Uma edificação residencial, ela vai ter obrigações considerando que ali só tem a utilização como residencial. Agora, se for um serviço de hospedagem, um hotel, por exemplo, as obrigações serão outras, ok? Por exemplo, vai ser exigido um treinamento de brigada de emergência, vai ser exigida a instalação de um alarme de emergência. Isso depende muito de informações de ocupação, de área e de altura, ok? Mas não se preocupe, você não precisa decorar nada, basta você saber consultar na legislação do Corpo de Bombeiros. E é isso que a gente vai fazer como terceiro passo. Depois que você preparou as plantas conforme as exigências do Corpo de Bombeiros, depois que você pegou os dados do proprietário, os dados o endereço do local, para que você protocole esse projeto no Corpo de Bombeiros, chegou a hora de começar a projetar a partir das informações. Tá? Então, a primeira coisa, a gente vai classificar a nossa edificação. No caso aqui, exemplo nosso, será do grupo A2, ok? Tendo essa informação em mãos, nós voltamos aqui para o site do Corpo de Bombeiros, ok? E vamos aqui procurar a tabela que classifica a nossa edificação. Observe a quantidade de legislação e cada assunto que essa legislação aborda, tudo bem? Ela aborda diversos assuntos. O que a gente precisa agora está aqui nessa legislação chamada Instrução Técnica IT 01, beleza? Abrindo essa Instrução Técnica 01, nós iremos até o fim nas tabelas anexas aqui para a gente ver a importância de classificar corretamente a nossa edificação. Bom, você lembra lá atrás que a gente abriu o decreto e viu que cada edificação ela é dada um nome a ela, tá vendo? Cada edificação tem um nome próprio. Serve para isso aqui. Nós iremos agora saber as exigências para cada edificação. Então, no caso, o grupo A2, as edificações multifamiliar, elas se enquadram nessa tabela, grupo A, tudo bem? A2, ok? A partir daí, daquelas informações que a gente tirou do quadro de áreas e da altura da edificação, a gente consegue classificar a nossa edificação da melhor forma possível, tudo bem? Bom, para o nosso exemplo aqui, a nossa edificação, ela tem como a altura da edificação, que é um conceito que a gente vai explicar nos próximos vídeos, ela tem uma altura de 19,10 e uma área total de 2.824,44 metros quadrados, ok? Então, tendo em vista essas informações, a gente consegue saber o que deve ser projetado para aquela edificação. Bom, como a nossa altura aqui ela é de 19,10, ela entra nessa coluna aqui. Então a gente tem que projetar ali acesso a viaturas, segurança estrutural, saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência, extintores, hidrantes e mangotinhos e controle de acabamento e revestimento. É muita coisa, mas calma, é tudo bem tranquilo. A gente vai falar assunto por assunto aqui neste canal, para que você consiga elaborar os seus primeiros projetos de combate a incêndio aí sem ter problemas, tudo certo?
Bom, essa é o terceiro passo, é você classificar a sua edificação e levantar as medidas de segurança exigidas para essa edificação. Depois que você classificou, levantou as medidas de segurança exigidas para a sua edificação, agora você vai consultar as normas, ok? Para cada assunto. Você lembra daquela quantidade de exigências que o Corpo de Bombeiros fez para a nossa edificação? Como acesso a viaturas, segurança estrutural, saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização, extintores, hidrantes, controle de material e acabamento? Bom, cada um desses assuntos é tratado aqui nas ITs, nas instruções técnicas. Então, veja bem, chamou-se a atenção aqui para acesso a viaturas, né? Está marcado aqui, acesso a viaturas. Então, para você projetar essa medida, basta você vir aqui na instrução técnica que fala sobre acesso a viaturas, ok? Aí você vai projetar essa medida conforme o exigido na instrução técnica. Bom, falou-se aqui sobre segurança estrutural contra incêndio. Basta você vir aqui e ver que a IT 06 ela fala sobre segurança estrutural de incêndios. Você lê ela e consegue elaborar o seu projeto conforme as exigências do Corpo de Bombeiros. Falou-se aqui sobre saídas de emergência. Então você vem aqui na instrução técnica 08 e faz sobre saídas de emergências. E assim sucessivamente. Falou-se aqui sobre hidrantes e mangotinhos. Você vem aqui e consulta a IT responsável por hidrantes e mangotinhos. É assim que é feito um projeto de combate a incêndio. Não se inventa nada. A gente utiliza como base a legislação, aplica nossos conhecimentos em engenharia e, por fim, consegue aí, através de uma parceria com o Corpo de Bombeiros. E essa parceria funciona como? A gente faz o projeto, manda, eles estudam esse projeto que a gente mandou, faz observações, a gente corrige as observações, a gente executa o projeto, chama a vistoria e o Corpo de Bombeiros libera. É uma parceria entre responsável técnico e Corpo de Bombeiros, ok? Uma parceria bem técnica que vem dando muito resultado. Acompanhe o nosso canal que semanalmente a gente vai estar postando conteúdos sobre isso para você conseguir entrar nesse mercado que, na minha opinião, é o mais promissor para engenheiros e arquitetos. Um forte abraço!